É live. Live para isso, é vida real. Para vocês verem. Ah, lá, entramos no YouTube, entramos. Vou só colocar o link aqui. Difícil dar conta dos dois, tá? Mas, ó, olá, vamos entrando. Quem tá aqui no Insta. E eu vou colocar o link novo aqui. Peraí. Sou ótima nisso. Gente, é difícil dar conta de duas. Oi, Nilma. Um beijo. Ó, tô só colocando o link do YouTube aqui na bio do Instagram. Eu recomendo que vocês assistam no YouTube, tá? Porque o PDF, depois que eu vou deixar de presente para vocês, vai ficar no YouTube e lá vocês conseguem ver o quê? Uma Caroline numa tela maior, até na televisão, se vocês quiserem colocar. Entendeu? Já coloquei o link novo, tá? Para quem quiser ir no YouTube, o link tá na bio do Insta. E, ó, quem tá chegando aqui no YouTube, estamos ao vivo. Bora começar o aulão. Acho que tá tudo certinho. Vou perguntar pro meu cameraman aqui, tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certinho. Então, bora. Gente, vamos que vamos. Sejam muito bem-vindas à nossa primeiríssima aula, tá? Eu pensei muito antes de fazer essas aulas, tá? Eu tava muito grata por ter vocês aqui comigo, o engajamento que eu tenho, as mensagens que eu recebo, tudo. Eu falei, poxa, eu preciso retribuir elas de alguma forma, mas não só dizendo muito obrigada, né? Então, decidi fazer aulão gratuito semanal, tá? Desculpa. Tem até água aqui que meu namorado exagerado deixou, olha isso. Mas tá bom. Enfim, então vamos ter 2 aulas aqui por semana, tá? Alguma semana ou outra vai ter uma aula só, mas vai ser atípico. Então, vão ter 2 aulas aqui semanalmente para vocês assistirem, que eu vou falar sobre algum tema que seja sobre imagem pessoal ou até mesmo sobre automaquiagem, tá? Que é o tema que a gente fala muito aqui no Instagram e no YouTube também. Mas o tema da aula de hoje, então, você já deve estar vendo aí, né? Tanto o pessoal aqui do YouTube como o pessoal aqui do Instagram é tudo o que você precisa saber, então, sobre tom e subtom. E por que eu decidi, né, fazer o tema da aula de hoje sobre tom e subtom? Eu queria começar do básico. O básico seria falar sobre a pré-maquiagem, mas vai ter outra aula aí sobre pré-maquiagem, tá? Mas eu quero perguntar para vocês, quem nunca, na hora de comprar base, né, caiu naquele encanto da vendedora? E olha, eu sou vendedora, tá? É normal a gente acreditar aí no papo da vendedora. Mas quem nunca foi numa loja de maquiagem, né? E aí, foi lá, a gente acaba sendo leigo, né? Quando a gente não entende muito bem ou não é profissional da área. Aí vem uma vendedora e fala, olha, não, eu sou o Tom, pode levar. Até postei um meme esses dias no feed, né? E aí, pode levar, eu sou o Tom e tudo mais. Aí você chega em casa, vai testar, até você acha que é o seu tom, mas aí você vai tirar uma foto que seja num casamento, que seja numa festa, e aí ou você sai com carinha de Gasparzinho, ou você sai com aquela coisa de bronzeamento artificial, né? E não dá, não dá. Então, por que é importante a gente saber o tom e o subtom? Justamente pra gente não sair com cara de Gasparzinho ou bronzeamento artificial numa foto e ficar confortável no evento. Mas, durante a aula, vocês vão perceber que a base não necessariamente vai ser exatamente do seu tom e do seu subtom. Eu vou entrar mais a fundo nesse assunto durante a aula, por quê? Porque depende muito da marca, depende muito da sua pele, depende muito do acabamento de base que você gosta, depende muito da textura. É por isso que eu falo, não existe base milagrosa, não existe base que vá de acordo com o gosto universal. Tá? Você precisa ter em mente que você às vezes gosta de um acabamento mais leve ou mais pesado, que a textura de base que você gosta ela é mais rebocão ou ela é mais líquida. E aí, às vezes, uma base que fala assim, essa base tem o tom médio e ela tem o subtom quente. Então, né, na próxima base ali que eu for comprar de outra marca, eu vou comprar o médio e quente. Não, não necessariamente, tá? E vocês vão entender tudo nessa aula, tá? Então, fique tranquila que vocês vão sair dessa aula sabendo tudo sobre tom e subtom. Então, bora lá. Eu quero mostrar para vocês, então, primeiro o que é tom, o que muita gente não sabe, o que é tom e o que é subtom, tá? Eu vou usar aqui a nossa luzinha, então, se você quiser, pega seu caderninho, pega sua caneta e anota, tá, mulher? Anota, porque eu tô dando aula que nem eu dou no meu curso aqui, ó, com a minha luzinha do curso. Então, ó, primeiro a gente vai falar sobre tom, tá? Que muitas vezes a gente tem dificuldade de diferenciar na hora de comprar a base. A gente fala, eu quero tom, meu tom acho que é claro. Daí vai lá só no tom claro, pega a base e compra a base errada, tá? Mas a gente tem que parar com isso. O tom da nossa pele é a cor da superfície da pele, tá? Vou colocar aqui, ó, superfície da pele, tá? E esse tom, ele muda de acordo com a quantidade de melanina que a gente tem na nossa pele, tá? O tom, a superfície da pele. Então, é por isso que a gente fala que tom pode ser o quê? Vamos ver se eu consigo colocar no colorido aqui, na caneta colorida. O tom, ele pode ser claro, médio
tá? E escuro. E muita gente tem dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho o tom claro, mas não necessariamente alguém que também tem a pele clara vai ter o mesmo subtom. Tá aí a diferença, tá bom? Por isso que as marcas hoje têm uma gama muito grande de bases, tá? Então, tenha em mente que o tom é a superfície da sua pele. Então, quer saber se a sua base, o seu corretivo, enfim, qualquer produto de maquiagem que você for comprar, vai ser claro, médio ou escuro, tá? Tenha isso em mente. Não tem aquela coisa de ser mais rosada, mais amarelada, não. Isso não cabe ao tom. E aí, tem a outra coisa, que é o quê? Que é o subtom. E o que é o subtom, Carol? Peraí, que eu vou colocar aqui. Esse meu apagador. Gente, se vocês não estiverem enxergando, deixa aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto aqui do Insta, que eu tô de olho, tá? Então, ó, o subtom. Vou colocar aqui pra vocês. Subtom. Ó, já manda essa live, esse aulão aí para as amigas, tá? Manda pra tia, pra vizinho, pro papagaio, pra todo mundo. Subtom é o quê? É a cor de fundo da nossa pele. Tá? E ó, vocês prometem que depois dessa aula vocês não vão ficar olhando veia, ficar tentando ver aqui que se é rosa, se é amarelo, se é. Não, tá? Ainda mais para quem não entende, para quem é leigo, isso é muito difícil. Se você hoje for ver na internet, existem diversos. Tá ao contrário? Ixi, o que tá ao contrário? Ai, meu Deus. Vamos ver. A letra tá ao contrário? Oi, Dessa! Peraí, gente, vamos ver. O que, amor? Vou perguntar pro cameraman aqui, gente. Vamos escrever certinho, ao vivo é isso. O que tá errado? Vamos consertar. Acho que é a tela. O que tá ao contrário? Por ser selfie dela, usa escrito ao contrário. Não sei, porque nas aulas grava direitinho. Puxa. Vamos fazer de outro jeito, então. Vamos melhorar isso aí. Vamos que vamos. Tá, mas vamos lá. Vou escrevendo, a gente vai tentando fazer o melhor possível. Então, ó. Então, o subtom é a cor de fundo da nossa pele, tá? E é a cor de fundo da nossa pele. Então, para com essa ideia que eu falei para vocês, a questão de veia, a questão de ficar olhando se tá verde, se tá amarelo, ou até o fundo da sua orelha que está rosado, se está marronzado, não, tá? A gente vai fazer alguns testes, que é o PDF que eu vou deixar aqui para vocês no final da aula, tá? Lá no YouTube, na verdade, tudo vai estar lá na descrição do YouTube. Então, lá vai ter o PDFzinho de alguns testes que você pode fazer. Mas a gente vai mudar um pouquinho essa ideia aí na hora de escolher a base, tá? E eu tô vendo aqui quem tá chegando no YouTube. Oi, Ká! Um beijo. Gente, o YouTube vocês conseguem ver muito melhor, muito maior. E talvez não tenha esse problema aí da tela. Então, quem quiser, bora pro YouTube, tá? Então, vamos lá. E você pode perguntar assim, Carol, como é então que eu escolho, qual que é a diferença, né? Então, tenha em mente, tá? Ó, o tom, eu vou colocar aqui, anota isso. É importante vocês saberem. É claro, médio ou escuro, tá? Ou escuro. E o subtom... Nossa, a caneta tá falhando, peraí. E o subtom é o quê? Quente ou frio, tá? O subtom, então, é a cor de fundo da nossa pele e o tom é a superfície da nossa pele, tá? Então, aí no tom você consegue ver se ele é claro, médio ou escuro, no subtom se é quente ou frio. E é por isso que eu tava falando de ver de veia, de ver aqui, de ver lá. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, não focar somente nessa questão de veia. Essa questão de veia, além de ser difícil, não necessariamente você vai acertar no subtom, tá? Mas na hora que você for comprar base, então, o que você vai olhar? O subtom da base. Como é que a gente consegue enxergar o subtom da base? A gente enxerga se ela é o quê? Mais pro rosado, você consegue ver que tem um tom pink ali. Ou ela é mais pro amarelado, então ela vai ter um tomzinho mais do amarelo, ou ela é acinzentada, você não consegue identificar se ela tem um tom de pigmento amarelo ou se ela tem um tom de pigmento rosa. Entende a diferença? Então, você tem que focar nisso, focar, ver se ali o fundo daquela base é aí de acordo com o seu subtom. Mas, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Eu tenho o subtom quente, tá? Mas a minha base, já comprei de marca X, que era um subtom frio, e já comprei de marca Y, que era um subtom
neutro. Então depende muito, tá? É porque se eu falar assim para vocês que todo mundo que tem tom claro e subtom quente vai sempre comprar o tom claro e subtom quente nas marcas em si, nas marcas em gerais, eu tô falando uma coisa errada, tá? Porque cada pele tem uma pigmentação. Além de cada pele ter a sua própria pigmentação, eu tenho uma pele clara, mas eu tenho rosácea, eu posso ter uma pele média e eu posso ter melasma, eu tenho uma pele escura e eu posso ter vitiligo, ou eu posso ter uma pele clara e ter mancha bastante espinha, ou eu posso ter uma pele média e ter algumas manchinhas de nascença, não sei. Nenhum rosto é uma tela, tá? Que nem uma tela em branco que a gente pinta. Não, você tem que tirar isso de mente, tá bom? Então, vocês têm que ter em mente que o seu rosto, ele tem uma pigmentação própria. Então, não necessariamente se você comprar uma base clara lá da MAC, vamos dar um exemplo de marca, e ela ficar uma base clara da MAC com subtom quente, tá? Não necessariamente você vai comprar a base lá da Vult, média no subtom quente. Não, você tem que parar com isso. A base não é regra. É por isso que eu falo para vocês não colocarem regra, que vocês caem aí no encanto da vendedora, como eu falei no início, tá? É muito comum a vendedora olhar para você, porque quando a gente tem uma certa experiência, a gente consegue olhar e falar, você tem um subtom claro, eu acho que, desculpa, você tem um tom claro e um subtom quente, então eu acho que a sua base é essa aqui. É fácil falar assim, sabe? Quando a gente tem experiência, a gente consegue olhar nos olhos, assim, ter esse tato de olho. Mas mesmo eu, como maquiadora, quando eu vou maquiar uma cliente, eu vou testar, obviamente. Não é à toa que a maioria das maquiadoras tem até pigmentação, pigmento, né? Azul, amarelo, roxo e vermelho, para poder misturar naquela base e encontrar o tom perfeito. Então, a partir de hoje, base, você vai esquecer essa questão de tom e subtom, tá? Você vai testar pessoalmente. E olha, eu postei hoje lá no Reels como comprar base na internet. Então tem um site que se chama Findation, você coloca lá marca, a cor que você usa naquela marca e ele vai te dar os matches, né, outras cores e tons em outras marcas. Ele é uma aproximação, é aproximada, tá? Vai ser bem aproximado, você não vai chegar naquela cor exatamente igualzinho. Então, tenha em mente que é legal você testar. Aquilo, esse site serve como uma base. Por exemplo, você, né, nessa situação de Covid, agora às vezes a gente não tem os testers nas lojas, tá? Então, a gente precisa o quê? Comprar base online. Então, ele serve como um apoio aí. Mas o melhor, nesses sites, principalmente esse que eu recomendei, é você colocar mais de uma base que já seja do seu tom e do seu subtom, beleza? Mas de base, então, esquece essa questão de tom e subtom. Teste e não se prenda a isso, tá? Se fosse assim, realmente como é que eu posso dizer, certinho e regrado, as maquiadoras não estariam misturando corretivo colorido, não estariam misturando tal tom, ou a base que serve para fulano também serviria para ciclana, mas não é sempre assim, tá? E também até não existiria aquela questão de base HD, que eles colocam uma outra pigmentação para sair no flash, aquela coisa. Então tem todo um estudo por trás disso. Saiba que o seu tom e o subtom da sua pele é único. Você não vai mais focar no tom e subtom aí só para escolher a base. Você vai testar e ver aquela cor que some aqui e aqui. É uma dúvida que muita gente tem. Aonde que some? Aqui no maxilar, que é aqui que você testa, e aqui. E o que eu gosto sempre de fazer, eu recomendo para vocês. Pega lá, fala assim, ai, Carol, mas realmente eu nem faço ideia de tom e subtom. Você vai fazer ideia, porque a gente vai fazer um teste, você vai ter uma ideia aí do seu subtom, mas aí você vai chegar lá na loja e falar, vou testar a cor que é o mesmo subtom que o meu. Aí você vai pegar lá um subtom quente, uma base que tem um pigmento mais amarelado, tá? Se ela for subtom frio, ela vai ter um pigmento mais rosado. Então você vai chegar na loja, vai colocar aqui o subtom quente, o subtom frio e o subtom neutro. Você vai ver qual delas sumiu mais na sua pele, ou seja, não tem tanta diferença de cor. E aí você não vai ficar focando nessa questão de, eu tenho subtom quente também, mas minha base tem que ser subtom quente. Não existe isso, tá? A partir de hoje você vai fazer teste e ver qual base some no seu maxilar. Ficou em dúvida? Tem a outra região que eu falo que minhas alunas testarem. Aqui, ó, tá? Entre o pescoço e o colo, porque normalmente a gente toma sol nessa região, tá? Então a gente tem que ter aí como é que pode ser um match, uma harmonização de tons nessa região, tá? Então testa aqui e aqui a partir de hoje. E na base somente, tá? Calma que a gente vai entrar aí nos outros produtos. Na base você não fica focado nessa questão de tom e subtom, tá? Beleza? Mas ó, vamos lá. O que eu queria dizer para vocês sobre quente e frio, para vocês entenderem melhor sobre quente e frio, que é essa questão de subtom. Tom vocês já entenderam, né? Médio, claro, médio e escuro.
tá? E a gente vai entrar, então, mais aí a fundo na questão de subtom. Tom é fácil, tá? E tom, a gente não tem, como é que eu posso dizer, uma gama tão grande de falar que tem um pigmento X, pigmento Y. É fácil você falar, por exemplo, tá mais claro ou tá mais escuro, é uma morena clara, entendeu? Uma pele negra, ou é muito branquinha. Então, é mais fácil de você ter essa visão, tá? Você conseguir bater o olho e ver se tá mais pro claro, tá mais pro médio, tá mais pro escuro. Você consegue ver uma base ali e ver se ela, né, realmente está muito escura na sua pele, não, você vai ali numa gama menor. Então, você já foca mais nos produtos. Subtom é que pega, entendeu? Deixa eu ver com os comentários, estou acompanhando o que vocês estão falando. No YouTube, no Instagram, acho que está invertida a lousa, então quem quiser, o link da live está do YouTube, está na bio do Instagram, tá? Então, subtom, né? Que a gente estava falando aqui, ó. Subtom. Que é o que você tem que focar aqui agora, que eu quero que você entenda e não tenha mais essa dúvida, tá? Subtom tem quente e frio, tá? Você vai parar com essa questão de neutro, oliva, não sei o quê. Existe sim. Mas cadê a porcentagem que as pessoas falam que cada um vai ter um subtom, tá? Eu posso ter um subtom quente, mas meu subtom quente, ele pode ser mais acentuado do que determinada pessoa. Ou você aí que tá me assistindo pode ter o subtom frio e pode ter o subtom frio mais aparente do que o meu, tá? Do que de outra pessoa, enfim, tá? É muito específico. Então, por isso que eu falo que a gente não pode focar aí na hora de aprender, olhar para o oliva, para o neutro, não sei o quê. O que é neutro, gente? O que é neutro? São mistura de cores, tá? A mistura das cores primárias, tá? Que é vermelho, amarelo e azul, forma um marrom, que é uma cor neutra, tá bom? E a gente consegue os tons de bege colocando o quê? Branco no marrom, tá? E é por isso que às vezes vocês falam assim, mas como é que fica acinzentado? Quando a gente mistura branco ou preto, ou quando a gente coloca mais azul ou menos amarelo, ou quando a gente coloca a mesma porcentagem dos dois. Enfim, é uma aula de colorimetria que é outro assunto para a gente entrar mais a fundo, tá? Mas entenda isso, então, que a questão do subtom, a gente vai focar aqui em quente e neutro, tá? Não vamos confundir mais com quente e frio. Não vamos confundir mais com oliva, neutro e tal. A gente primeiro tem que aprender o frio e o quente, que são os mais importantes, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui frio e quente. O frio, ele vai ter... Opa, vou colocar aqui um preto para vocês, tá? Ele vai ser tons mais rosados, tá? E o quente vai ter tons mais amarelados. No círculo cromático, tá? Até ajuda a gente a olhar, a gente tem uma divisão de cores quentes e cores frias, tá? Então, por exemplo, ó, vermelho é cor quente, tá? Laranja é cor quente, amarelo é cor quente, daí, por exemplo, azul é cor fria, rosa é cor fria, tá? Roxo é cor fria. Depois dá pra gente ter uma aula sobre o círculo cromático, mas só para vocês terem uma ideia. E é dividido, então, sobre, por exemplo, quente e frio no círculo cromático. Então, cores frias, que tem um subtom frio, elas têm pigmentos de cores frias. Então, por isso que eu falo para vocês terem ideia de que, por exemplo, o marrom é uma cor neutra, ou eu tenho um batom da MAC que ele é vermelho. Então o vermelho é cor quente, eu não posso usar. Você pode usar, tá? Por isso que é legal saber o seu subtom. Sabe aquela hora que você fala assim, não, esse batom não fica bom para mim, que tá guardado na sua necessaire e você não usa? Porque talvez você tenha um subtom quente e o seu batom ele seja de subtom frio. E aí vem o destaque, o contraste, e você não sente que tá harmônico, essa é a diferença. Mas por que eu falei aqui então? Carol, mas por que eu não vou olhar para base, né, em subtom, e eu vou olhar para batom, vou olhar para contorno, vou olhar para iluminador na hora de escolher o subtom? Justamente porque a base, ela tende a oxidar, ela tem um contato com a sua pele. Vamos supor que o nosso rosto agora, que eu falei que ele não é uma tela de pintura, mas se ele fosse uma tela de pintura com alguma pigmentação, tá? Se o nosso rosto é uma tela de pintura com uma certa pigmentação, a gente pega, coloca ali uma camada de base. Coloquei ali uma tinta bege. Tal, coloquei. Quando
essa tinta bege, ela foi absorvida por essa tela, ela tende a mudar um pouquinho a pigmentação dela, ela vai se adequar às especificidades do seu rosto, que seja, se você tem uma pele oleosa, ela vai dar uma escorrida, uma pele seca, ela vai dar uma hidratada, dependendo da base, ou a base, tem base que oxida, tem base que não, enfim, ela vai ter uma reação ali com a sua pele, tá? Então, ela vai tentar se adequar ao seu rosto da melhor forma possível. Agora, batom, iluminador, sombra, são produtos que não necessariamente vão ser absorvidos pela sua pele, e eles tendem a não mudar de pigmentação. Então, a gente tem que focar em escolher corretivo, base, produtos cremosos que tendem a ser absorvidos pela nossa pele, a gente tende o quê? A escolher testando, porque são produtos que vão mudar um pouco o quê? A textura, a aplicação deles quando entrarem em contato com a pele. Agora, produtos em pó, produtos de batom, como é que eu posso dizer, sei lá, líquido, delineador, essas coisas, são coisas que não necessariamente vão ser tão absorvidas pela nossa pele, e eles não vão oxidar e perder a pigmentação própria. Então, eles vão estar respeitando ali a cor que eles estão prometendo, por exemplo, tá? Que eu falei ali do batom. O batom, existe batom da MAC que é vermelho e tem um pigmento azulado, e existe batom da MAC que é vermelho e tem um pigmento amarelado. Então, vai ter o vermelho mais quente e vai ter o vermelho mais frio, mesmo o vermelho sendo aí uma cor quente, tá? Então, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas quando a gente começa a entender, fica fácil, tá? Respira fundo, que a gente vai começar fazendo atividade aí depois da aula do tom e do subtom, tá? Para vocês descobrirem aí se vocês estão mais para o subtom quente ou para o subtom frio, tá? Justamente para harmonizar as cores da sua maquiagem e não necessariamente a base e o corretivo. Tá? Então, tenha em mente que base e corretivo tem que ser testado na pele. A nossa pele, ela é única, tá? E graças a Deus, imagina todo mundo com a mesma base, tudo igual, com o mesmo tom. Ai, ia ser muito sem graça. Então, assim, ó, sua base é única. Você tem que testar. Usa o foundation, como eu falei pra você. Se realmente você olhar ali e falar, né, tô na dúvida, eu já sei essa base que fica bom pra mim, então já posso comprar, tá? Ele vai ser mais ou menos ali um guia pra você. Tá? Então, ó, já anotou? Base e corretivo tem que fazer teste. Eu tenho subtom quente, já usei base acinzentada e base rosada. Para de falar que, ela falou que eu tenho subtom quente, então tem que procurar a base do subtom quente. Não, não usem as regras. Maquiagem não é engessada, tá? Maquiagem não é algo engessado. Então, a gente precisa fazer aí no nosso rosto, tá? E agora eu vou até responder uma pergunta, falando de que maquiagem não é engessada, que a Nilma me mandou. Minha pele é mista, como escolher a base? Agora eu vou olhar para você. Eu não posso escolher para você, tá, Nilma? Mas a gente vai chegar numa base aí que está de acordo com o seu estilo de maquiagem e o seu tipo de pele. Que é o que eu falo para minhas alunas dentro do curso. Você precisa olhar para a textura daquela base. Você precisa olhar para o acabamento que aquela base oferece, tá? Você precisa olhar para como aquela base adere, tá? Se ela, que tipo de base que ela é, por exemplo, se ela é líquida, se ela é cremosa, se ela é em pó, se ela é, meu Deus, bastão, enfim. Precisa olhar para o tipo e aí sim você vai olhar para o tom, o subtom, tá? Se eu falar assim para você, a minha pele também é mista e eu uso a base da Fit Me, né? Poreless, alguma coisa assim. Eu uso a base da Fit Me. E ele é ótimo para mim, para pele mista. Mas tem uma amiga minha que tem pele mista e acha ela com acabamento muito pesado. Então, entende? Não tem como eu focar e falar assim pra você, essa é base para pele mista. Não engessa isso também. Você vai procurar na internet hoje, tem um monte. Você coloca no Google lá, base para pele mista, vai ter um monte. Isso aí, ó, não precisa eu ficar falando aqui pra vocês ou dando aula sobre isso, tá? O que eu preciso que vocês entendam é que vocês precisam pegar e sentir a textura da base. Começar a pegar e ver, ó. Quer ver? Eu vou até pegar uma base aqui. Tem aqui do meu ladinho, pra vocês verem. Ó. Não sei se é essa base aqui, ó. Essa base aqui minha, ela tem uma textura bem densa, ó. Ó. Não é uma base que escorre fácil, tá vendo? Ó. E aí, ó, ela tem um acabamento mais pesado, ó. E aí, se eu falar pra você assim, essa base é boa pra pele mista, só que você não gosta desse tipo de acabamento reboco, você gosta de uma base mais líquida, e aí você vai usar essa base? Não, você vai falar que não serviu pra você. É a mesma coisa que eu falo bastante sobre o corretivo da Natura. Corretivo da Natura Una. Eu amo ele, da Natura Aquarela, desculpa. Eu amo ele, acho ele maravilhoso. Mas já vi muita gente aqui que não gosta, que craquelou, que o corretivo não ficou bom. Pra quem engessar isso? Até eu falo, né, se tiver alguma aluna minha aí assistindo,
que lá tem lá tipos de base que eu recomendo para pele oleosa, para pele mista, para pele seca, para todos os tipos de pele, né? Tem um PDF lá. Mas e aí, eu falei para elas, isso é só para ser um guia se você realmente não gostou de nenhuma que você já viu no mercado, tá? Então, foca em olhar textura, acabamento, e tudo isso também é que cabe no seu bolso. Não adianta nada você ver lá na internet um monte de base mista que é 50 mil reais e não vai te satisfazer ou não vai estar de acordo aí com o seu estilo, tá? E eu já vi gente que falou assim pra mim, eu gosto de BB Queen. E é isso, tá tudo bem, tá? Não ingessa a regra da maquiagem. Mas voltando, então, sobre a questão do subtom, tá? Então, base e corretivo é teste, tá? Não precisa falar que você tem subtom quente, você vai usar a base de subtom quente, tá bom? Isso, ó, já conversei até com consultoras de imagem, tem uma amiga minha que é colorista, Amanda Assis, tá? E ela também, ela tem um subtom quente, a base dela é fria, ó, pra vocês verem. Não é só uma pessoa. Já vi aluna minha presencial que eu olhei e falei, eu acho que ela tem um subtom quente, mas a base, entendeu? Ela tinha muita manchinha vermelhinha no rosto, tinha outras coisas a serem levadas em consideração, tá? Mas é o que eu falei assim, deixa eu pegar a caneta aqui para vocês, da questão do batom, da sombra, né, de contorno, iluminador. Coisas que você precisa prestar atenção em subtom, tá? Para ver se aquele produto, ele vai tender mais pro quente, ou seja, vai ter tons ali mais alaranjados, mais amarelados, ou para ver se ele tende mais para o subtom frio, ou seja, ele vai ser mais rosado, vai ter um pigmento mais azulado, ou seja, vai ter pigmentos de cores frias, tá? Quais são esses produtos, tá? Vou anotar aqui para vocês olharem. Iluminador, tá? O iluminador é legal você olhar o subtom do iluminador. Sombra. Batom. Tá? E eu poderia dizer aqui para vocês contorno. Mas eu não gosto de engessar regras, tá? Não gosto de engessar regras. Então, assim, ó, se você falar para mim, eu gosto desse contorno aqui, amo ele, acho ele lindo, que é o Ula lá, que é famoso lá da marca da Benefit. Nunca usei, muita gente gosta, né? E aí, falar assim, Carol, mas eu gosto. Daí, com o teste que eu fiz depois da aula, eu descobri que meu subtom é frio. Só que ele é subtom quente agora, não posso usar? Claro que pode. Quem disse que você não pode usar, mulher? Pelo amor de Deus, para com isso, tira isso da sua cabeça. Você pode usar, você gosta, fica bonito. É óbvio que quando a gente procura produtos assim, ó, como iluminador, sombra e batom, que tem o mesmo subtom, para ficar mais harmônico, ou seja, né, para iluminar mais o nosso rosto. É por isso que existe a coloração pessoal, tá? Mas é o que eu falo, a minha amiga mesmo, Amanda, vou falar muito dela aqui, ela fala, não coloco regras também, a pessoa vai olhar pra mim, tem gente que tem até medo de fazer coloração pessoal por medo de não conseguir usar a cor que ela gostava. Gente, não é isso, não é pra você saber as cores que vão te harmonizar. E às vezes você vai colocar um tom ali, um subtom que te harmoniza no lábio, já dá uma ajudada, já harmonizou sua maquiagem, entendeu? Não precisa focar ali no contornão mesmo. Eu falo que coisas de pele é mais individual. Coisas que a gente tem que focar mais aí para harmonizar melhor, né, que a gente consegue ir mais ali para o nosso subtom, é o iluminador, sombra e batom. Principalmente, eu acho, sombra e batom, tá? Que é o que eu falei, olhar para o vermelho, ver se ele tem mais um pigmento azulado ou um pigmento amarelado. Você fala assim, caramba, mas eu nem sei fazer isso, pelo amor de Deus. Testa, começa a pôr os que você tem, coloca um do lado do outro, vê a diferença de tom entre eles. Sabe aquele batom nude que você coloca e não gosta? Às vezes ele tem um subtom quente e você tem um subtom frio, por isso que ele não fica bom em você. Tem ali o batom que tem um subtom frio, que é um nude rosado, e você coloca e fala que não gosta, você prefere um nude amarelado, um nude alaranjado como o meu. Eu tenho subtom quente, eu tô usando um batom nude amarelado, né, um nude mais alaranjado. Então, começa a prestar atenção nisso, tá? Batom e sombra para poder harmonizar a sua maquiagem. E até mesmo, tá? Agora, uma coisa que a gente volta na questão do tom. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se estiverem com dúvida, manda aqui. YouTube e Instagram, que eu tô de olho nos dois aqui, tá? Mas, para quem tá assistindo no Instagram, recomendo ir pro YouTube, porque daí a lousa aparece direitinho, beleza? Então, ó, a única coisa que eu ia falar para você olhar para o tom, lógico, né? A gente vai olhar para o tom da base de tudo, né? Para estar de acordo com o tom, com a superfície da nossa pele. Então, outra coisa que a gente tem que olhar para o tom é sombra, batom, todos os produtos, tá? Mas o tom, por que eu falo isso? Porque imagina se eu colocar aqui um tom de marrom que é escuro para mim numa pessoa de pele negra. Não vai estar o mesmo tom, não vai estar respeitando aquilo, tá? Aquela sombra não vai estar
contrastando, não vai estar dando o efeito que a pessoa quer. Então, a gente tem que olhar para os produtos para eles respeitarem também o tom da nossa pele. É a mesma coisa de eu colocar, às vezes, como é que eu posso dizer, uma pessoa de pele morena, tá? E aí um marrom médio, que é escuro para mim, eu vou colocar como marrom médio para ela. Não, tem que ter um tom diferente. Então, respeite, começa a prestar atenção nisso, tá? Ver se aquele tom daquela sombra, aquele tom daquele batom, vai ficar muito escuro ou muito claro, ou vai ficar o médio como você quer, entende? Então, isso serve para a hora que vocês forem comprar uma paleta de sombra e parar de gastar dinheiro à toa. Olhar para aquela sombra e falar, será que eu vou realmente usar? Faz sentido para mim? Os tons estão de acordo com o meu tom de pele? Os tons estão de acordo com o meu estilo de maquiagem, com o que eu gosto? Não é só porque a fulana lançou a paleta X que você vai sair comprando a paleta da fulana. Se você for maquiadora profissional, tudo bem. Agora, se for para automaquiagem, você tem que se perguntar primeiro, se conhecer. Por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento, tá? Olhe pro tom para ver se vai ser um tom que aí tá de acordo com o tom da sua pele. Beleza? Acho que deu para entender melhor, né? E agora vamos lá. Outra coisa, eu vou falar sobre os testes de subtom no final da nossa aula. Agora, outra coisa que eu quero que vocês entendam, mas não foquem nisso, tá? É um extra aqui de assunto da aula, é sobre contraste pessoal. Contraste pessoal é aquela diferença de tom que a gente tem entre o cabelo, sobrancelha, boca e os olhos, tá? E como que eu faço isso? Como é que eu sei se eu tenho contraste? Por exemplo, uma pessoa que é muito branquinha e tem um cabelo super escuro, sobrancelha super escura, ela provavelmente tem um contraste, um alto contraste, que é o que a gente fala. Aí uma pessoa, por exemplo, que é loira, tem a pele bem clarinha, tem a sobrancelha mais clarinha, ela provavelmente vai ter um baixo contraste, tá? E por que eu tô falando essa questão de contraste? Porque também na maquiagem, quando eu vou fazer uma maquiagem de uma cliente, é legal vocês saberem aí pra automaquiagem, a gente tende a olhar isso, tá? Pessoas de alto contraste, ou seja, a branquinha ali com a sobrancelha, com o cabelo escuro, com a sobrancelha escura, fica legal com cores que vão dar alto contraste, então talvez eu passe nela um olhão preto e um batom nude, tá? Mas a loirinha ali que tá com baixo contraste, o que você pode passar? Passa tons mais claros, tá? Não vai passar nela um batom vinho ali e talvez um olho bem claro. Você vai dar um alto contraste ali que não vai ficar legal. Você tem que respeitar o seu contraste, tá? E para você ver o seu contraste, é muito bacana você tirar uma foto sua, natural, sem maquiagem, sem nada, numa luz solar, tá? E tira todo a harmonização, não, tira todo a cor. Coloca preto e branco, tá? Vai no aplicativo de edição de foto, coloca preto e branco. E analisa para ver se tem muita diferença entre a sua pele, o seu cabelo, sua sobrancelha, seus olhos e a sua boca, tá? Analisa. Se tiver com dúvida, manda para mim no direct. Quem tá assistindo a aula tem esse privilégio, tá? Que eu vou estar ajudando vocês sempre, minhas aluninhas aqui das aulas online, gratuita, tá? Então, esse é o contraste pessoal, só para respeitar contraste, tá? Mas como essa aula é mais de tom e subtom, eu vou ensinar para vocês aqui agora como que você pode descobrir o seu subtom, tá? Eu vou deixar o PDF das atividades aqui no YouTube, tá? Vai ter um link que vai te levar para o Google, provavelmente, né? O Google Drive. Eu vou deixar um PDFzinho. Gente, ó, PDF que as alunas do Maquiagem Sem Regras têm, hein? Ó, vocês estão exclusivas. Então, como que você pode fazer? Primeiro teste, tá? Você vai descobrir se você é quente ou frio. Para de confundir com essa questão de neutro, de oliva. Não. Porque neutro e oliva nada mais é do que quantidade de pigmento quente ou quantidade de pigmento frio diferentes, tá? Então, a gente tem que focar mais, às vezes, ali, se a gente tem um quente mais acentuado, se a gente tem um frio mais acentuado, beleza? Então, bora lá. O primeiro teste que você vai fazer para subtom é com uma sombra cintilante ou com um iluminador, tanto faz, tá? Dourado e um prateado. Provavelmente você vai fazer aí com sombra cintilante. O que é que você vai fazer? Você vai testar o iluminador, tá? No seu colo, beleza? E no seu rosto. Na verdade, eu faço em 3 regiões. Eu coloco aqui, aqui e aqui e tiro uma foto sem maquiagem na luz do dia, tá? E você vê qual deles fica melhor na sua pele. Eu até gosto de fazer assim. Se você tiver um lenço dourado ou prateado, faça com lenço, tá? É que é mais difícil a gente ter. Mas faça esse teste com lenço. E depois você tira assim, ó, faz como é que é? Uma sujeirinha aqui dourada, uma aqui e outra aqui. Aí depois você faz uma prata aqui, aqui e outra aqui e tira a foto. E depois você vai nesses aplicativos de edição de foto, ou até mesmo no celular, passando assim, compara a foto com o iluminador sombra dourada ou com o iluminador sombra prateado, tá?
E aí você vai ver o que menos dá aquele contraste. Não é claro qual ficou melhor. Provavelmente, se você gosta mais de beiju dourada, tende a ir ser subtom quente. Se você gosta mais de prata, tende a ser o subtom frio. Não é regra, tá? Mas a gente normalmente gosta de algo que fica mais harmônico na nossa pele, tá? Então, tira a foto e vê o quê? O que fica mais harmônico. O que fica mais harmônico? O que desaparece. O que não vai dar aquele contraste de nossa, sabe? É a mesma coisa eu colocar aqui um vestidão prateado e eu colocar aqui um vestidão dourado, tá? Com certeza vocês vão preferir com o dourado. Você fala assim, Carol, mas você tem subtom quente, tá usando esse verdão aí frio? Gente, eu respeito os tons aqui, ó, tudo quente, entendeu? Por isso que eu tô falando, a consultoria de imagem e a maquiagem estão andando juntas ali para uma ajudar a outra, entendeu? Então faz esse teste do iluminador da sombra, tá? E veja o que mais desaparece, o que te ilumina mais. Normalmente a foto que não desaparece, né, o que não desaparece, ele vai te dar um ar de cansada, beleza? E o outro teste, que é o teste que eu mais gosto, sério, esse teste é muito bacana quando você vê a diferença ali das fotos, tá? Você vai pegar uma sombra laranja e uma sombra rosa. Vai prender seu cabelo para trás, tá? Vai prender seu cabelo assim para trás. Vai passar primeiro a sombra rosa no seu lábio todinho, tá? Sem maquiagem nenhuma, sem nada. Fica estranho, tá, gente? Você vai passar sem maquiagem nenhuma e vai tirar uma foto na frente da luz do dia. Guarda aquela foto. Passa demaquilante no lábio, coloca sombra laranja, tá? Coloca lá a sombrinha laranja. Tira uma foto na luz do dia. E depois coloca as fotos uma do lado da outra. Essa eu recomendo que você coloque no aplicativo para você ver. É chocante. Na hora ali você veja realmente o rosa, tipo, ficou muito melhor, harmonizou. Ele tira até a olheira, gente. A cor que harmoniza com você vai tirar até a olheira. Não tem como a gente não perceber, sabe? Eu fiz esse teste e eu fiquei assim, ó, chocada em como o rosa, ele deixou meu olho mais fundo, sabe? Aí eu coloquei o laranja e ficou tudo mais harmônico, melhor, sabe? Eu percebi que, realmente, tá melhor. E aí, provavelmente, o seu subtom é quente. Se o laranja ficar mais harmônico, o seu subtom é frio, se o rosa ficar mais harmônico. E o prata e dourado, né, como eu tinha falado, o dourado, né, se o subtom é quente, se o dourado ficar mais harmônico, se o subtom é frio, se o prata ficar mais harmônico, tá? Eu vou deixar essa atividade em PDF para vocês fazerem. Quem tiver dúvida, me manda no direct que eu ajudo vocês a descobrirem o tom e subtom. Mas a partir dessa aula, vocês sabem então, resumindo, tom claro, médio, escuro, subtom, quente e frio, tá? E ó, base, onde você vai testar? Corretivo, onde você vai testar? No seu rosto. Você vai parar de ter a ideia de que a base, só porque você tem subtom quente, a sua base vai ser subtom quente. Não, base oxida, cada base tem uma pigmentação diferente. A base da MAC e da Vult, elas têm lá, médio e subtom quente, as duas. Mas cada marca colocou um pouco mais de pigmento amarelo ou um pouco mais de pigmento rosa, não sei, tá? Tem que tomar esse cuidado. Base e corretivo tem que testar. E eu peço até atenção para isso no corretivo de camuflagem. Corretivo de camuflagem no mesmo tom da sua pele. Então, provavelmente, o corretivo de camuflagem ele vai respeitar o seu subtom, tá? O corretivo de camuflagem, quando a gente coloca na pele, a gente tende a ver ali se ele tá realmente sumindo ou não. Mas é a única coisa de produto líquido que tende a respeitar, mas ainda assim não é regra, tá? Não dá pra gente colocar regra nessa questão de tom, subtom de produtos líquidos. Beleza? Ficou alguma dúvida? Vocês ficaram com dúvida? Pode mandando que é difícil acompanhar, gente, YouTube e Instagram, mas tá tudo certo, tá? Então, a partir de hoje, vocês vão olhar mais pra quê? Tom e subtom de batom, tom e subtom de sombra. Iluminador é bom você dar uma olhadinha também, tá? Mas principalmente pro tom do iluminador, se for muito escuro pra você, ele pode acinzentar, tá? Então, vocês vão olhar para os produtos em pó, para ver se aquilo está mais puxado para o quente, mais puxado para o frio. Quando estiver mais puxado para o quente, você vai sentir aquela cor laranjada, amarelada no fundo do tom ali, no fundo da sombra. E quando for mais puxado para o frio, você vai sentir uma coisa mais vibrante, uma coisa mais para o azul, tá? Uma coisa mais ali pro rosa, talvez, tá? Não é de um dia pro outro, é teste, você vai olhando, você vai fazendo teste, você vai ficar na dúvida, mas aí você vai fazer o teste ali e você vai falar, esse ficou mais harmônico. Se a partir de hoje, eu tenho certeza que depois dessa aula, vocês vão olhar nesse site de vocês os batons que você tem, tá? Agora, você não vai comprar mais batom que não combina com você, não. Não é comprar batom só porque achou bonito, é comprar batom pra ficar harmônico, ficar lindo e maravilhosa. Potencializar a sua beleza, tá? Então, não vamos colocar regra, não vamos engessar. A maquiagem não é algo engessado. Beleza?
Deu para entender? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha preparado, né, para vocês. Meu Deus, tem bastante coisa aqui, a mesinha tá amazona. Se tiverem dúvida, mandem então. Fico bem com batom rosa e laranja. E agora? Tudo bem, pode usar rosa e laranja, tá? A única coisa que você vai ter que ver a diferença aí na foto é o quê? As extremidades do seu rosto. Como que ficou a sua olheira com rosa? Como que ficou a sua olheira com laranja? Tem aí, né, que dizem que a pessoa não tem o quente tão acentuado, nem o frio tão acentuado. E aí se dá o subtom neutro, tá? Mas daí vai da sua escolha, entendeu? Por isso que eu falei que não dá para colocar regra. Quem tem o subtom neutro podia ser mais acinzentado, né? Eu não acredito muito nessa questão de subtom neutro. Eu acho que daí você pode ter a pigmentação quente e frio junto, que daí vai formar o neutro, sabe? Porque daí você não tem nem um pouquinho mais do amarelado, nem um pouquinho mais do rosado. Então, eu recomendaria você usar o que você preferir. O subtom neutro, bom disso, se você não tem nenhum dos dois acentuados, você pode se jogar em qualquer subtom, tá? Mas para base, cuidado. Base, corretivo, cuidado. Provavelmente, não é só subtom neutro que fica bom em você. Como eu falei, eu uso subtom quente e uso base subtom frio. Já usei base subtom neutro. Tem que testar, tá? Foca aí mais na questão de sombra, batom e essas coisas, tá? Mas provavelmente você não tem nenhum dos dois acentuados. Isso é comum, tá? Mas é mais fácil até porque, né? Harmoniza em você tanto quente quanto frio. Então, se sinta privilegiada. Ficou mais alguma dúvida, gente? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais 2 aulas que eu tô preparando. Não vou soltar o tema ainda, mas tô ansiosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou beber uma água aqui agora. Nossa senhora, tá calor, viu? Eu aqui, ó. Tamanho da água. Ai, meu Deus. Gente, acho que é isso, então. Ah, tem mais uma pergunta. Esqueci, eu respondi a da Nilma no meio da aula, mas tem a pergunta da Marina. Eu não gosto de base. Posso usar só corretivo? E corretivo tem subtom? Então, você tem 2 perguntas. Pode usar só corretivo, não tem regra. Tem até um tutorial no Maquiagem Sem Regras que eu uso sem base. Não tem problema. A única coisa que eu falo para se atentar quando for fazer uma maquiagem só com corretivo é focar no subtom certo, tá? Porque quando a gente faz uma maquiagem elaborada, eu gosto de fazer um corretivo de camuflagem, que é do mesmo tom da pele, e um de iluminação, que ele tem um tom um pouquinho mais clarinho, só para dar o contraste com contorno, enfim, né? Aula de preparação de pele. Mas pode usar só corretivo sim, só que se você for usar só corretivo, use um corretivo que não vai ficar aquela marca, né? Que você passou um corretivo aqui e ficou um panda. Ou que você passou um aqui para poder, né, disfarçar. Passa um que ele consiga sumir aí na sua pele, tá? E não fique dando um contraste muito grande com o seu tom. E corretivo tem subtom? Tem, mas é muito mais difícil hoje no mercado, tá? A gente não tem uma gama tão grande de corretivo como a gente tem de base. Por isso que eu falei, às vezes a gente vai lá, fala lá na vendedora, não, vou comprar essa base aqui, ela é clara no subtom quente. Daí você chega, passa um corretivo lá no subtom rosado. Aí no final da maquiagem, você fica, nossa, mas tá meio estranho, porque às vezes o seu subtom era frio, mas aí a base é a outra, entende? Tipo, tem que testar, não dá pra saber, sabe? Por isso que eu falo, não dá pra engessar, não existe regra nisso, vai procurar na internet. E a mesma coisa de base pra pele, eu gosto de indicar pra vocês, mas não tem regra, tá? Eu acho que é isso, gente. Nossa, ó, bebi bastante água. Ficou alguma dúvida? Vou deixar, então, ó, o PDF para vocês, tá bom? Vai ficar o PDF aqui na descrição do YouTube. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreve, porque provavelmente eu não sei se vou, né, fazer algumas aulas sempre no Instagram, ou a gente pode ter umas aulas surpresas aqui no YouTube, não sei, tô programando umas coisas aí, tá? Mas se inscreve, garante aí sua vaguinha nas aulas do YouTube, beleza? Muito obrigada por terem participado, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, me manda no direct, deixa aqui no comentário do YouTube, tá? E vocês são demais. E eu já tô ansiosa para a próxima aula da semana que vem. Falei bastante, né? Mas é isso. É para vocês aprenderem mesmo. É aulão. Tá bom? Um super beijo. Hoje aí é quarta-feira, né? Um bom restinho de quarta-feira para vocês. E eu vejo vocês, né, na próxima aula. Eu vou encerrar primeiro aqui no YouTube. Então, galera do YouTube, um beijo, beijo. Obrigada por terem vindo aqui no YouTube. Se você tá assistindo no YouTube e não é inscrito no canal, já se inscreve, tá, mulher? Tô te esperando aí. Beijo. Então, vamos encerrar no YouTube primeiro, né? E a gente já encerra